Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo de número 3. Glórias a Deus. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Amém? Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero aqui externar a minha gratidão pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui junto com os irmãos. Para mim foi uma honra receber um convite tão especial e aprove o Senhor preparar a noite deste dia para estarmos aqui adorando ao Todo-Poderoso juntamente com essa igreja abençoada. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daniel, que eu tive o prazer de conhecer, sua esposa, missionariara. Eu tenho certeza que Deus tem usado a vida deste casal para o bom andamento desta obra. Eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão à minha retaguarda. Tenho certeza que qualquer um que ministrasse a palavra de Deus nessa noite, Deus usaria tremendamente, porque a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele, a unção é dele e ele usa quem ele quer no momento em que ele quer. Quero também louvar a Deus pela vida do irmão Carlos, a sua esposa, a irmã Regina, que tão carinhosamente tem nos acolhido e foram ali nos buscar. Deus abençoe. Trago a paz do Senhor do nosso pastor presidente, pastor Gilberto Alves de Paulo, ali do campo de Mogi das Bênçãos, como ele mesmo diz, para os pastores, os obreiros. Também trago a paz do Senhor do meu esposo. Não foi possível ele estar aqui, porque nós também dirigimos congregação, e ele está ali na congregação dirigindo o trabalho no dia de hoje. Amém? Irmãos, nós estamos num culto missionário, e se tem algo que mexe com o meu coração, é a obra missionária. Nós temos a oportunidade de trabalhar já no campo missionário há algum tempo, e nós trabalhamos na área carcerária. Nós damos assistência pastoral dentro dos presídios, masculino e feminino. Nós trabalhamos no CDP de Suzano. Não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, mas ali tem aproximadamente quase 2.000 homens presos. Nós trabalhamos ali toda semana, todas as terças-feiras à tarde. Nós estamos ali dando assistência, dando discipulado, fazendo culto, e graças a Deus, anualmente, por ano, nós batizamos ali, há 5 anos nós estamos ali, e por ano nós batizamos cerca de 80 homens que estão se rendendo aos pés de Jesus, totalmente libertos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos um trabalho também na cadeia feminina de Franco da Rocha. Ali também tem mais ou menos umas 2.000 mulheres que estão presas, mas Deus tem feito maravilhas ali naquele lugar. Todo sábado nós estamos ali pregando a palavra de Deus da meio-dia às 2h da tarde. Ontem nós estivemos ali e graças a Deus, no raio que nós fizemos, no raio 7, 20 mulheres aceitaram a Jesus no dia de ontem. Nós também temos o privilégio de fazer a obra missionária no leprosário. Uma vez por mês, nós vamos ali na cidade dos leprosos, em Sorocaba. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar. E Deus tem curado, tem salvado vidas ali, tem feito coisas grandes ali naquele lugar. Então, quando nós falamos em missões, nosso coração arde. Quando a irmã louvou a Deus com esse hino, eu me lembro que eu ainda era muito pequena, fui criada dentro da igreja pela minha mãe. Meu pai não era crente, mas eu fui criada dentro da igreja batista.
E eu me lembro que uma vez houve um trabalho missionário na igreja, eu ainda era criança, e eu ouvi alguém louvar a Deus com esse hino. E aquilo mexeu muito com o meu coração, e mesmo eu sendo criança, eu já senti o meu coração arder por missões naquele dia. E eu cresci ouvindo esse hino, me lembro que aquilo me impactou tanto que a minha mãe comprou o disco de vinil para que eu pudesse estar ouvindo esse hino. E eu colocava para repetir até que o disco arranhou. Mas a chama missionária continua até os dias de hoje. Se tem uma coisa que a igreja não pode deixar, é de ganhar almas. Porque o dia em que a igreja perder o seu foco em ganhar almas, ela deixa de ser igreja. Então, se nós estamos aqui nessa noite, é porque o nosso foco ainda são almas. Eu louvo a Deus por ter ouvido o pastor falar acerca dos trabalhos missionários que estão sendo desenvolvidos aqui, e nós sabemos a importância que isso tem na igreja da atualidade. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite, e eu quero aqui entregar tudo aquilo que Deus depositou em nossas vidas. Irmãos, o texto em que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido, que fala acerca de uma chamada, da chamada de um homem chamado Saul. Quem era Saul? Diz-nos a Bíblia que Saul, ele era filho de Quis, um homem que era da linhagem da tribo de Benjamim. E esse rapaz, ele teve uma vida tranquila até um certo tempo, até um dia em que a Bíblia nos menciona, nos conta de que o seu pai perdeu as suas jumentas. Nós sabemos que naquela época, ter algumas jumentas parecia ser algo, parece hoje, nos dias de hoje, ser algo muito simples. Mas naquela época, era como se Quis ele fosse o dono da transportadora da época. Quando ele perde aquelas jumentas, Saul, ele era um jovem que mesmo sendo da menor tribo, ele tinha algumas regalias, como se fosse nos dias de hoje. Eu tenho um filho adolescente, um filho de cerca de 16 anos, meu filho tem 16 anos de idade. E eu imagino hoje, os adolescentes estudam, têm as suas vidas, nós procuramos fazer o melhor para eles. Mas quando vai chegando um certo tempo da sua vida, nós precisamos depositar sobre a vida deles algumas responsabilidades. E assim, estava vivendo Saul. Saul era um rapaz, um jovem, que estava sendo bem criado pelo seu pai. Porém, o tempo estava passando e ele precisava receber algumas responsabilidades. Assim é na nossa vida espiritual. Assim mesmo acontece na nossa vida dentro da casa do Senhor. Porque quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz que outrora nós éramos como menino. Então nós somos tratados como meninos. Alguém tem a obrigação de trazer para nós alimento. Alguém tem a obrigação de trazer para nós o cuidado. Assim como nós cuidamos dos nossos filhos. Mas chega um determinado tempo em que nós estamos dentro da casa do Senhor. Existe um determinado tempo em que nós precisamos amadurecer na obra de Deus. E quando isso acontece, não é mais alguém que tem que trazer alimento para nós, mas sim nós que temos a obrigação agora de levar alimento para alguém, de levar algo importante que possa sustentar aquela vida. Assim aconteceu com Saul. Ele estava sendo bem criado, mas um dia se perderam as jumentas do seu pai. E o seu pai olha para ele e diz: Saul, até aqui eu fiz tudo o que eu podia por você. Até aqui eu te criei e você está muito bem criado. Mas agora chegou o momento, chegou a hora em que você precisa ter algumas responsabilidades. Agora chegou o momento em que você vai deixar de ser alimentado por mim, para me ajudar a alimentar alguém. Ele precisava assumir a sua responsabilidade. Deus está nos convocando nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você que chegou o tempo de sair do momento de comodismo. Chegou o momento de parar, de esperar somente pelas pessoas. Chegou o momento de parar, analisar a sua vida espiritual e a tua chamada diante da presença de Deus. Esperar que somente o obreiro faça.
que somente o pastor faça, que somente alguém que tem algum cargo na igreja faça. Mas chegou o momento em de ter a consciência de que eu e você temos que fazer alguma coisa pela obra de Deus. Aleluia! Quis estava colocando sobre Saul a responsabilidade. Olha, até aqui eu fiz tudo, mas agora quem vai sair para procurar as jumentas é você. Agora é você que vai assumir essa responsabilidade. E a Bíblia diz que o pai de Saul manda ele escolher um dos seus empregados e sair para procurar as jumentas. Eles saem para procurar aqueles animais. E eles passam por alguns caminhos que, se eu fosse relatar aqui, nós íamos ficar muito tempo. Porém, quando chega um determinado tempo, ele se desanima porque ele não encontra aquilo que ele esperava. E quando nós estamos para receber um chamado específico da parte de Deus, muitas vezes também é assim. Nós imaginamos que o caminho da unção, o caminho da separação acerca das nossas vidas, ele vai ser fácil. Nós imaginamos que Deus colocando uma responsabilidade nas nossas vidas, vai ser muito fácil você desenvolver aquilo. Porém, o caminho nem sempre é fácil. Existem algumas situações que acontecem no meio do caminho, que muitas vezes vai nos fazer querer desistir da nossa chamada. Vai nos fazer querer desistir da responsabilidade que temos. Porém, sempre Deus vai preparar alguém e colocar ao teu lado e dizer: não desista. Se foi Deus que te chamou, Ele é com você. Aleluia. Quando aquele rapaz, Saul, queria desistir, o moço estava com ele e disse: olha, não desiste não, eu conheço alguém que é usado por Deus. Nós vamos até a casa dele, e quando nós chegarmos lá, ele tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Se Deus depositou algo no teu coração, se Deus colocou no teu coração de que você tem um chamado, de que você precisa fazer alguma coisa, Ele está dizendo: olha, por mais que o caminho seja difícil, não desista da tua chamada, não desista daquilo que Deus reservou para você. Se você já saiu do estado de comodismo, agora é só avançar, porque se Ele te fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. Aleluia. Quando Ele chama, meu querido, Ele se responsabiliza, e Deus irá se responsabilizar pela tua vida a partir de hoje, porque fiel é aquele que te fez a promessa. Oh, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Deus estava preparando todas as coisas. Ele não imaginava o que é que estava acontecendo. Porém, diz-nos a história que enquanto Saul está procurando aqueles animais, Deus estava preparando algo para ele dentro da casa de Samuel. Diz-nos a história que tinha aproximadamente umas 30 pessoas dentro da casa. E já estava sendo preparado um banquete para receber o futuro rei de Israel. Saul nem imaginava que o banquete estava sendo preparado para ele. Saul nem imaginava que havia uma cadeira reservada para ele. Saul não imaginava que ele receberia uma unção. E a palavra unção significa separação. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus está reservando uma surpresa para mim e para você. Aonde nós nem imaginamos, Deus, Ele vai entrar. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nessa noite? Há um banquete sendo preparado para a tua vida. Alguém pensa que você não vai ter motivos para comemorar, e Deus está dizendo: pode preparar, aleluia, a melhor roupa da festa, porque vai haver banquete, vai haver festa. Alguém imaginava que você não ia chegar lá, mas Deus está dizendo: você vai chegar.
aonde você não imagina, Deus, Ele vai agir. O milagre que você não acreditava mais receber, Deus está preparando, porque Ele é o dono do sobrenatural, e operando Ele, ninguém pode impedir. Aleluia, se você acredita nisso, adore a Ele. Oh, aleluia. Eu sinto graça do Todo-Poderoso aqui nessa noite. Há uma unção sendo liberada para a tua vida. Uma unção de separação. Ei, Deus está comissionando pessoas para a obra missionária aqui neste lugar. Deus está reservando pessoas para ser ganhadores de almas a partir da noite deste dia. O teu vizinho vai te olhar diferente. Ele vai perceber algo diferente na tua vida. Ele vai querer servir o Deus que você serve. Quando você passar para ir para a igreja, ele vai olhar para você. E a unção que vai ser ministrada sobre a tua vida aqui hoje, a unção que está sendo derramada sobre você, vai atrair pessoas até Cristo. Na noite deste dia, você vai sair daqui diferente. Aleluia, glórias a Deus. Interessante que agora Saul, ele chega naquela recepção e ele não imaginava que a festa havia sido preparada para ele, que aquela recepção era para ele. Porém Deus, quando Ele quer honrar, não há ninguém que possa impedir, porque Deus sempre usa o menor. Ele era da menor tribo. Interessante que agora Saul, depois de banquetear, depois de ser surpreendido com aquela festa, todos os convidados vão embora. Samuel o convida para passar a noite ali. E quando é no outro dia pela manhã, ele diz: eu preciso voltar para minha casa. O meu pai deve estar desesperado. Até agora eu não encontrei os seus animais. E quando eu chegar, ele pode até me chamar de irresponsável, porque eu não tenho uma notícia boa para dar para ele. Aquilo que ele me responsabilizou, eu não consegui cumprir. Mas Samuel olha para ele e diz: olha, meu filho, não se preocupe, porque os animais do seu pai já foram encontrados. Isso foi só uma estratégia divina, porque Deus tinha esse caminho para você. Aparentemente não era um caminho muito agradável, mas foi esse caminho que Deus preparou para a tua separação. Não se preocupe, mas tem uma coisa: eu vou te indicar um outro caminho. E antes de você subir no trono, antes de você tomar posse da tua chamada, do teu ministério, antes de você exercer a tua função, você vai ter que passar por esse caminho. Não tem jeito. Todo obreiro, todo aquele que tem chamado, ele tem que passar por esse caminho. A Bíblia diz que Samuel vai dando as coordenadas para ele. E diz para ele: olha, o primeiro lugar que você vai passar é diante do túmulo de Raquel. Você tem que passar pelo túmulo de Raquel antes de se assentar no trono. Quando nós falamos do túmulo de Raquel, nós estamos falando do passado. Muitas pessoas, quando chegam ao ministério, quando assumem a sua chamada, ele se esquece de onde saiu. Ele se esquece que quando ele não tinha Deus, ele não era ninguém. E Deus estava querendo ensinar Saul: olha, nunca se esqueça da onde eu te tirei. Não deixe a tua chamada subir a tua cabeça. Quando você passar pelo túmulo de Raquel, você vai se dar conta de que se não fosse eu na tua vida, você não era ninguém. Se você é alguma coisa, é porque eu estou com você. Se você tem alguma coisa, é porque eu sou na tua vida. O dia que eu me retirar da tua vida, você não é nada. Aleluia. Todo aquele que recebe um chamado de Deus
tem que passar pelo túmulo de Raquel, tem que olhar para o teu passado e dizer: se eu sou alguém hoje, se eu estou vivo hoje, é porque a unção dele foi derramada sobre mim, é porque a glória dele está sobre a minha vida. Se eu adoro hoje, se eu glorifico hoje, se eu exalto hoje, é porque a graça dele tomou conta da minha vida. E se não fosse a graça, eu não existiria, eu não estaria mais aqui. Aleluia! Quantos podem sentir a graça dele? Quantos podem receber a unção dele? Oh, aleluia! A graça dele está sendo derramada sobre a tua vida nessa noite. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Aí ele ainda continua dizendo: depois que você passar pelo túmulo de Raquel, aí você vai se encontrar com 3 homens, que foi o texto em que nós acabamos de ler. Você vai se encontrar com 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. E o primeiro homem que você vai se encontrar é um homem que está levando cabritos. Todo aquele que recebe um chamado da parte de Deus, ele tem que ter um encontro com o varão dos cabritos. Se ele não se encontrar com o varão dos cabritos, ele nunca vai conseguir exercer a sua chamada, principalmente na obra missionária. Quando nós falamos acerca dos cabritos na Bíblia, nós sabemos que esses animais, eles eram usados para o sacrifício na lei do Senhor. Todas as vezes que o sacerdote, ele ia levar as necessidades do povo até a presença de Deus, ele tinha que oferecer a Deus sacrifício. Todo aquele que tem chamada de Deus, ele tem que entender que ele nasceu para levar o povo até Deus. Mas a única forma de fazer isso é oferecendo para ele sacrifício. Sem sacrifício não tem chamada. Sem renúncia não tem chamada. Sem abrir mão das minhas razões não tem chamada. Sem abrir mão do meu ego não tem chamada. Sem orar não tem chamada. Sem descer não tem chamada. Sem renunciar o cobertor não tem chamada. Sem renunciar muitas vezes até algumas festas de família não tem chamada. Aleluia. Mas todo aquele que tem chamada, ele tem consciência de que ele, para levar o povo até Deus, ele tem que sacrificar a sua vida. Oh, aleluia. Sabe por que você está aqui? Porque a igreja primitiva sacrificou no altar do Senhor a sua própria vida. Sabe por que hoje essa igreja em Jacareí existe? Porque um dia alguém sacrificou a sua vida para que você estivesse aqui. Sabe por que você está ocupando esse banco? Porque um dia alguém sacrificou uma noite de sono, orando a Deus, intercedendo, buscando a Ele pela tua vida. Sabe por que você está aqui? Porque alguém, aleluia, um dia ofereceu a sua vida em sacrifício. E o maior sacrifício foi o do próprio Jesus de Nazaré, que não se poupou a si mesmo, que não poupou, renunciou, aleluia, a sua própria glória, para se sacrificar por mim e por você. Será que você pode adorar a Ele por isso? Será que você pode glorificar? Porque Ele se sacrificou. Aleluia! Glórias a Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 4, Paulo está falando à igreja de Corinto acerca dos ministros de Deus. E quando nós falamos a palavra ministro na atualidade, é tão bonito. É tão lindo nós chegarmos na igreja do Senhor e olhar o púlpito, como eu estou vendo aqui hoje, repleto de obreiros que trabalham na obra de Deus. E nós recebemos
o nome de ministros. Somos os ministros da atualidade. Mas quando Paulo, ele está falando acerca dos ministros da sua atualidade, ele não está falando daqueles que sentavam nos púlpitos. Ele não está falando acerca de nós que estamos aqui hoje ocupando essa tribuna. Sabe do que ele está falando? Paulo